Bom dia a todos, bem-vindas para mais uma aula de gestão financeira. Hoje o nosso 7º encontro, aí a gente vai trabalhar aí basicamente o feedback da atividade passada, que foi a introdução aí para a base da matemática financeira. Em off, eu fiz uma proposta e agora eu vou colocar na gravação, né? Então, um combinado, que vocês podem me responder daqui uma hora, se aceitam ou não. Na verdade, pode ser uma resposta individual, alguns de vocês podem aparecer ou não. Mas quinta-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, é feriado e a gente não teria um encontro. Mas eu me ofereço para fazer um trabalho voluntário com vocês, independentemente da faculdade, né? Para que a gente faça esclarecimentos, suportes, né, para tudo que a gente trabalhou até agora, né? Seria uma revisão, tudo que vocês puderem. Então, para quem precisar, fica convidado e nesse mesmo horário, a semana que vem, a gente, nesse mesmo link, inclusive. A única diferença é que não é aula, né? A gente não vou ficar tabulando presença, tá bom? Então é isso, não precisa responder agora, daqui a 60 minutos vocês me respondam, por favor. Só para deixar claro, é um combinado meu com vocês. Então, outros professores, eles não têm essa necessidade nem essa obrigação. Depende de cada professor e depende também do time de cada pessoa, né? Porque o meu time permite que eu faça essa proposta para vocês. Mas entendam que existe a diversidade, né? E em cima dessa diversidade, a proposição de cada professor, ela é diferente, né? Não precisa ser igual, ok? Talvez num outro momento, o meu timing não permitiria essa proposta. Mas hoje foi possível, né? Então é isso, daqui a 60 minutos a gente verifica e fica todo mundo convidado aí. Timóteo, bom dia. O pessoal que chegou depois, acho que são umas 4 pessoas aí. Bom dia, bom dia. Virando a página aqui. Bom dia. É o mesmo... Bom dia. A mesma frase, né? Bom dia. E cada um de nós deve estar se ajudando. Bom dia, Timóteo, eu te ouvi. Bom dia. Bem-vindo. Né? E nesse coletivo a gente vai se ajudando aí para ampliar esse olhar. Vocês me ajudam também, eu aprendo, né? Por exemplo, o que foi falado na aula passada sobre filhos de uma certa família aí, pode abrir um horizonte para todos vocês. Por exemplo, o Mauro Halford, que é uma das nossas referências, ele diz que em certas culturas começam um trabalho com 4 anos de idade, né? Por que não, né, professoras aí na Pedago fazerem um trabalho semelhante de gestão financeira para os nossos alunos lá na Pedago? E se de repente a gente consegue se especializar um pouco nisso, com as ferramentas adequadas para esse trabalho com as nossas crianças, isso pode ser um diferencial para cada um de vocês aí, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de fazer diferença, né? Isso, aos meus olhos, aumenta muito a empregabilidade. Então, um pedaço que alguém comentou na aula passada, complementa aí o meu olhar e vai todo mundo aprendendo aí. Então, virando a página. E vocês podem me interromper o tempo todo. E eu prefiro as críticas ao elogio. Vamos lá. Quiz 7. Ele vai subir ainda, né? Eu não preparei o quiz 7. Eu vou preparar o quiz 7 baseado nesse trabalho aqui que a gente vai fazer. Vai continuar sendo um trabalho em grupo e as perguntas vão ser semelhantes a essa que vocês responderam. No quiz 6. Bom dia para quem chegou. Então, nesse caso, por causa dos feriados, vocês têm mais tempo para responder, né? Então, eu também tenho mais tempo para subir. Então, eu subo hoje à tarde e depois vocês
tem a semana que vem inteira para tentar fazer, e depois na outra semana ainda tem mais alguns dias para tentar fazer. Dia 7 de abril é a véspera da próxima aula. Nossa próxima aula vai ser dia 8 de abril. E esse quiz daí é o quarto quiz que vai estar valendo 10 de novo. Tudo bem? Até 10 pontos. Bom dia, professor. Esse é em grupo também ou individual? Vai ser em grupo também. Sim, Marina. Tá. Obrigada. Tá bom? Nada. Inclusive, para a semana que vem, para a proposta iniciante que eu fiz para vocês, o link vai ser o mesmo. Então, a gente continua se encontrando aqui nesse mesmo canal e qualquer diferença a gente sempre vai avisar. Então, o contrato, ele permanece. Se algo não tiver legal no contrato, a gente vai trocando ideias e trocando figurinha. A primeira cláusula, que é de respeito, espero que cada um de vocês aí tentem ampliar, né, o olhar para o que é respeito e ter isso muito claro para a vida de vocês. Bom dia, Alan. Virando a página. Então, como eu falei, hoje é basicamente o feedback da atividade passada. Então, foi dentro da proposta da metodologia ativa, a gente não precisaria estar fazendo a atividade da semana que vem, né? um próximo, vamos lá, quiz com questões semelhantes para fixação. Por quê? Deu um percentual alto, né? 5 erros em 20. Então, tem 15 acertos. No trabalho em grupo, foi melhor. Apesar que tem questões aí, a 5, por exemplo, que a gente vai estar vendo aqui, que ela teve 8 erros em 20. E, sem considerar a pergunta teórica, para minha tristeza, a pergunta número 1, ninguém acertou. Então, a gente vai trabalhar essa pergunta hoje e agora. Virando a página. Então, ó, a gente está no passo 3, que é compreendendo a matemática financeira. Então, essa compreensão básica da matemática financeira, um gestor financeiro precisa ter, né? E para alguns de vocês é uma revisão. Vocês estão vendo aí, para alguns de vocês estão vendo pela quarta, quinta vez, né? E, em tese, eu chegar à conclusão que temos erros na formação passada, porque a gente, o percentual de acerto ele é super interessante, mas, por exemplo, a pergunta 1, ela não ficou clara, e aí todo mundo não acertar, do meu ponto de vista, é preocupante, porque essa base está sendo mal trabalhada. E por que essa pergunta faz parte? Porque eu já vi no Google pessoas defendendo que o juro simples ele deveria ser descartado, que não teria necessidade. Fala, Brenda. Pro, eu tenho reparado que em todos os seus quiz, pelo menos a grande maioria, você pergunta sempre para a gente o que é competência segundo o Perrenot. O senhor acabou de falar que ninguém acertou. Afinal de contas, qual a resposta exata? Porque acredito que cada um encontrou uma resposta diferente. Então, se em todos os quiz ninguém acertou, qual seria a competência segundo o Perrenot? Não, Brenda, a pergunta número 1, sobre competência do quiz 5, essa eu já coloquei na aula passada. A pergunta número 1 do quiz 6 é sobre sobre o juro simples. Né? Lembra que, segundo o Perrenot, lá naquele livro sobre as 10 novas competências,
que acontece? Eu coloquei na aula passada e está lá no texto. Mobilizar recursos. Que recursos, não é? Não basta falar de recursos no plural e não basta falar de um ou dois e colocar a palavra etc, né? Que recursos que a gente precisa mobilizar? Informação, conhecimento, não é? A gente precisa... isso é mobilizar habilidade. Depois, a gente precisa mobilizar valores e atitudes, né? Então, uma pessoa competente, aquela pessoa consegue mobilizar esses recursos. Tem gente que, numa resposta simplificada, fala assim, que uma pessoa que resolve um problema é uma pessoa competente. Sim, uma pessoa que resolve um problema, uma tarefa, alguma situação, é uma pessoa competente. Mas o que aconteceu aí, não é? Para que aquele problema, aquela tarefa, aquela situação, ela fosse resolvida. Ela mobilizou recursos. Que recursos? Informação. Tem gente que tem informação, a gente tem muitas informações todo dia. Uma que é muito comum dentro da gestão financeira, a gente escuta... a bolsa subiu, o dólar caiu. É uma informação. Agora, será que eu sei o que fazer com essa informação? Acho que um gestor financeiro ele precisa saber. Agora, o nosso conhecimento, ele pode lapidar e fazer com que a gente utilize essa informação. E tem algumas pessoas que, de repente, valorizam demais isso, e tem pessoas que não valorizam isso, né? Então, depende da situação de cada um. E aí a atitude, né, do que a gente vai utilizar para que isso aconteça, depende de cada um. Agora, se eu mobilizei todos esses recursos, eu estou sendo competente. Fala, Brenda. Então, o que eu encontrei, segundo Perrinot, a definição de competência é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar-se a ele. Isso estaria correto? Então, essa resposta, ela é parcial. Ela diz o que é competência, mas eu prefiro por Perrenot, mobilizar recursos deixa mais claro o agir eficazmente. O que é agir eficazmente? Quando a gente fala não se limitar só aos conhecimentos, também é parcial. Agora, se a gente olha lá no Perrenot e ele não coloca a palavra etc, e nem deixa assim no genérico, ele usa 2 páginas para falar da situação, então ele fala sobre conhecimento, ele fala sobre a informação, ele fala sobre a atitude, ele fala sobre a valorização, né? E sobre o aspecto da habilidade que isso tudo envolve, não é? Então, do meu ponto de vista, essa resposta é mais completa. O agir eficazmente, ele dá uma ideia genérica, né? Então, mas essa resposta genérica está no livro dele, inclusive. Por isso a minha pergunta. Porque essa frase em específico, ela está na página 7 da versão 1999. Então, quando o senhor falou que, basicamente ninguém acertou, ficou meio confuso para a gente entender o que realmente o senhor queria, pelo menos para mim, segundo o Perrenot, o que seria competência. Então, Brenda, de novo, na aula passada eu dei a resposta. Não é? O resumo, quando ele fala lá na página 7 do agir eficazmente, ele começa por essa parte, mas depois ele explicita cada pedaço, não é isso? Ele não se limita a essa frase. E aí ele diz e ele esclarece o que é cada pedaço. E o que é cada pedaço? Cada pedaço é informação, conhecimento, valor, atitude. Entendi. Obrigada. Não é? Mas essa resposta, ela está
lá na aula passada, está no roteiro da aula passada, inclusive. Hoje, ninguém acertou a questão 1 sobre juros simples. Tá claro isso? Sim. Na aula passada, eu não lembro o número, mas acho que 13 pessoas acertaram sobre o que é competência. Tainá. Professor, no quiz que você colocou, qual o motivo do mercado financeiro utilizar juros simples? Eu queria entender onde que a gente podia achar essa resposta, já que ninguém acertou. Porque na aula passada eu acredito que o senhor não deixou isso tão claro. Então, essa pergunta é tão básica e eu acho que o Google ele deveria ter essa resposta, né? E a gente vai esclarecer essa resposta agora, espero. Né? Se vocês procurarem no Google, vai ter pessoas defendendo que juros simples nem deveriam existir. Eu entendo, mas, tipo, na aula passada, o senhor não especificou onde que a gente podia achar essa resposta. Pode ser simples, assim, para o senhor, mas para a gente não. Então fica um pouco confuso o senhor falar que todo mundo errou a resposta, sendo que, tipo, o senhor não especificou como encontrar essa resposta. Então, aí fica um pouco confuso e difícil de poder entender. O que é intencional aí, Tainá? Vocês, praticamente todo mundo confiou no Google e todo mundo errou, não é? Então a gente não pode ficar nessa situação, tudo bem? Percebam que não é a primeira vez. Quando eu falo de competência, vocês procuraram no Google e a gente percebeu que temos erros, inclusive de interpretação. E aqui, eu não sei quantos autores vocês viram, mas eu acho que vocês devem ter visto aí pelas respostas que eu vi, de 3 a 4 autores. E todos eles erram. Vamos esclarecer agora. Fala, Brenda. Pro, então, a minha sugestão seria, quando o senhor for perguntar relacionado a isso, que nós tivéssemos pelo menos um texto referente às suas perguntas, porque como a Tainá falou, ficou confuso para a gente, e a gente ficar procurando no Google, a gente não sabe qual o autor está correto, qual o autor que o senhor está falando, e nem aonde procurar. Então fica meio vago nesse sentido. Quando eu li essa primeira pergunta, eu fui buscar em tudo que o senhor tinha postado. E lá não tinha nenhuma referência para a gente. Então, de certa forma, fica confuso para a gente saber exatamente ou especificamente do que o senhor está falando. Então, a minha sugestão seria, quando o senhor for fazer esses tipos de pergunta, que tivesse um texto relacionado, ou um artigo relacionado, ou de repente um vídeo, que isso facilita e esclarece para a gente exatamente o que o senhor está querendo dizer com aquela questão. Fica mais fácil de compreensão. Tá bom. Gente, ó, vamos analisar. Isso tudo é intencional, e depois vocês podem falar. Analisem esse momento agora, tudo bem? Nesse momento agora, a gente pode ter alguns alunos aqui, nesse trabalho modular, que, de repente, está vendo, como eu comentei no início da aula, matemática financeira pela 4ª ou 5ª vez na vida, tudo bem? E vocês procuraram no Google aí 3, 4, 5 autores, e, de repente, todos eles também não são claros. Eu quero ouvir, vocês vão ler para mim o que vocês publicaram no quiz da resposta. Uma pessoa agora, não é? E a gente vai analisar essa resposta. Ô, professor, bom dia. Fala, Graziele, bom dia. Deixa eu te falar, todo mundo do grupo está reclamando, não da sua aula, porque o senhor, você dá aula muito bem, mas a gente fica perdida, porque às vezes você fala que o ponto
tem que ser ponto, aí depois do ponto tem que ser vírgula, a gente fica perdido na sua aula. Eu mesmo não fico perdida, não só como eu acredito, como todos. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa para estar mudando a metodologia de ensino, né? Porque a gente não está entendendo. Porque se o senhor passar uma prova, creio eu que todo mundo vai pegar DP, porque ninguém entende nada do senhor. Não entende. Não está dando. Ô, Graziele, a gente está esclarecendo, e tudo que vai cair em prova não será nada diferente do que a gente está trabalhando aqui. Sim, Tudo a bem? gente está trabalhando, mas a gente não está entendendo. A gente faz as coisas do jeito que a gente entende. Você pega e fala que está errado, que não é assim, que se não uns pesquisou não sei o quê, aí não dá, não está dando, não. Não está dando, de verdade. Vamos lá, Graziele, vamos trabalhar essa primeira resposta e depois dessa primeira resposta vocês critiquem, por favor. Tudo bem? Uma resposta, me publiquem aí uma resposta, a gente vai analisar 3. Então, quem anotou aí no diário de bordo o que respondeu? Leia para mim, por favor. Os juros simples são utilizados para atingir diretamente um montante maior do que o inicialmente investido, e, consequentemente, aumentando o rendimento com o passar do tempo. Tá, juros simples e juros compostos, eles são incididos sobre montantes sempre. Então, não é essa a diferença. Não é? Qual que é a diferença no caso dos juros compostos? É que o que é rendimento, ele vira capital também. E na próxima vez, os juros compostos, ele vai incidir sobre o montante. Então, essa resposta, ela está falando de juros simples e juros compostos ao mesmo tempo, interpretando o que foi publicado. Não é diferente fazer isso se vocês olharem a fórmula aqui, não é? O índice da taxa vezes o tempo, ou 1 mais 1, né, que é o fator vezes elevado ao tempo, os dois, eles estão incidindo sobre o capital. Da mesma forma. Então, não é essa a diferença. Ou por que é utilizado. Não responde o porquê que é utilizado. Uma outra resposta, gente. A Tainá colocou aqui, o capital inicial vai sempre ser acrescido no valor dos juros e serve para identificar a matemática financeira básica. Então, a resposta é a mesma. Continua sendo incidido sobre o capital. Tainá, quer perguntar algo? Levantou a mão? Professor, Fala, Diele. eu coloquei juros simples são utilizados em situações de curto prazo. Tá. A resposta é para curto prazo, mas não está claro exatamente em que tipo de curto prazo. Professor, então dá uma especificação para a gente entender para que o mercado financeiro utiliza o juro simples, porque tá muito confuso entender qual é a resposta certa. Não, eu vou dar a resposta. Eu quero só ouvir mais uma. Eu falei que eu queria ouvir 3 respostas. Tá. Tem mais uma resposta que foi falada lá. Sobre linearidade, um negócio assim. Quem é que tem essa resposta? Ninguém? Posso falar o meu? Pode, Graciele, por favor. Os juros simples é usados em situação de curto prazo. Podemos definir juros como
rendimento de uma aplicação financeira, o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia de um pagamento pelo empréstimo de uma capital. Então, essa resposta ela é parecida com a outra proposta de curto prazo e ela envolve também a parte do montante. Mas as duas não dizem por quê. Deixa eu ver, eu não coloquei aqui o quiz em aberto, mas tem uma resposta que fala sobre a linearidade. Professor, bom dia. Fala, Vinícius. Eu acho que é o meu grupo que respondeu. Deixa eu te falar aqui. Por favor. Deixa eu encontrar aqui. No cálculo de juros simples, a curva do crescimento é linear. Isso acontece porque os juros, nesse caso, incidem apenas sobre o valor inicialmente aplicado. Ou seja, se uma aplicação de R$100 for realizada, a juros de 10% ao mês, ela rendirá para o investidor R$10 todo mês. Tá. Então, gente, ó, essa é uma terceira resposta, esse é um terceiro autor. E alguém já viu curva linear? Não. Não é? Gente, ó, juros simples, ele é uma reta, tudo bem? Ele não é uma curva. Os juros compostos é uma curva. Quando a gente olha o gráfico dos juros compostos, é uma curva. Quando a gente olha o gráfico dos juros simples, ele é linear, ele é uma linha reta, ok? Agora, está correto a ideia do cálculo, sempre vai dar R$10, mas também não responde. Agora eu vou dar a resposta, tá bom, gente? Tá claro aí as inferências que eu fiz, ou a análise que eu fiz das três respostas? Tá? O juros simples, ele é utilizado no curto prazo. Mas em que espécie de curto prazo? Na verdade, ele tem que ser usado sempre na fração do período. O que é fração do período? Se eu tenho um contrato que é mensal, toda a taxa de juros ela é ao mês, tudo que é fração de mês, semana, dia, nesse momento a gente usa juros simples. Se eu tenho um contrato com taxa anual, depois eu preciso cobrar 6 meses desse contrato, eu vou usar juros simples. Então, na verdade, a palavra é na fração do período. Tá claro o que é fração do período? Professor, repete para mim, por favor. Então, o correto é que o juros simples ele é utilizado na fração do período. Esse período pode ser indeterminado, se é um dia, um mês, um ano? Isso. Então, daqui a pouco, com o Pix, né, os bancos vão começar a cobrar juros por hora, tudo bem? Por causa do Pix, os bancos vão cobrar juros por hora. Então, um dia de juros é uma taxa cheia. Agora, horas de um dia é uma fração da base hora. Então, nessas horas, nesse momento, o cálculo vai ser a juros simples. Se eu tenho um contrato que é mensal, a fração aí é alguma coisa abaixo de um mês, né? 29 dias, 28 dias, uma semana. Tá então, claro essa isso? fração, ela determina só em horas. É isso? Não. Se o contrato é mensal, fração é alguma coisa abaixo do mês. Se o contrato é semestral, o que acontece? Qualquer abaixo de 6 meses é uma fração de 6 meses. Se o contrato é anual, tudo que é abaixo de anual é uma fração de um ano. E no caso, se fosse para 2 anos, já não seria, então? Então, 2 anos, a cada 2 anos incide juros. Se eu for cobrar juros de um ano só, isso é uma fração de 2 anos. Aí, eu vou cobrar juros simples. Ah, tá.
Gente, ó, aqui no Brasil, eles simplificaram. E a gente não sabe usar. Nos Estados Unidos, todo contrato é híbrido. Todo contrato ele tem juros simples e juros compostos. E lá no contrato está escrito, na fração do período é juros simples. Nos períodos cheios é juros compostos. A cada dia é juros compostos, se o contrato for diário. A cada mês é juros compostos, se o contrato for mensal. A cada ano é juros compostos, não é? Se o contrato for anual. Agora, qualquer abaixo, se o meu contrato é anual, qualquer coisa que eu usar abaixo de 1 ano, aí eu vou cobrar juros simples. E por que se faz isso, gente? Por que o mercado financeiro faz isso? Para ganhar mais dinheiro sempre. Para ganhar mais dinheiro sempre. Na fração do período, o ganho é maior o quê? No juros simples. Em períodos cheios, se ganha mais nos juros compostos. O mercado financeiro, ele quer ganhar sempre. Se o juros simples não tivesse esse ganho, aí sim ele teria sido abandonado. Mas como na fração do período, se ganha mais no juros simples, então o juros simples continua sendo utilizado. Onde ele é muito utilizado, não é? No atraso. Se eu tenho um boleto, eu atraso esse boleto, o que o banco faz? Ele calcula juros simples. E não é porque ele é bonzinho para facilitar o cálculo da gente, não é? É porque ele vai ganhar mais nessa situação. Se eu atraso um dia, é juros simples. Se eu atrasar 10 dias, é juros simples. Se eu atrasar 29 dias, é juros simples. Agora, se rodar mais um mês, aí eu vou cobrar juros compostos. Angélica Vieira. Giro de capital, professor? Oi? Seria um giro de capital, correto? Giro? Por que giro de capital? Porque se eles não fazerem isso, como que vai render, professor? Precisa render. Então, para gerar mais dinheiro, precisa dos juros, correto? Então, gente, ó, juros simples ou juros compostos é render. Agora, em juros simples, na fração do período, eu ganho mais. Na fração do período, em juros compostos, eu ganho menos. Então, na fração do período, eu uso juros simples porque eu ganho mais. Em períodos cheios, eu uso juros compostos porque eu ganho mais. Renda tem nos dois regimes. Juros simples ou compostos. Por que se usa juros simples? Não é? Se usa juros simples nas frações de períodos porque se ganha mais. Boleto bancário é o maior exemplo, é o melhor exemplo. Quando eu não lembro quem que falou aqui, acho que foi o Vinícius, quando ele falou assim que ele deu valores, né? Acho que mais uma pessoa também deu esse exemplo de valor, não é? 10 reais, 10 reais, 10 reais, 10 reais. Sim, isso é juros simples, ele vai se repetindo. E quando a gente olha, faz a leitura de um boleto bancário, ele vai colocar lá 13 centavos ao dia. Um dia é 13 centavos. 2 dias é 13 mais 13. 3 dias é 13 mais 13 mais 13, 39 centavos. Quando eu tenho esses valores de juros a cada dia sendo cobrado, isso é juros simples. E
não é para facilitar a conta, é porque o banco ganha mais dessa forma. Na fração do período, juros simples, ele é mais rentável do que juros compostos. Professor, bom dia. Fala, Noeli. Então, eu tenho aqui um boleto, né? Eu queria pegar isso como um exemplo, assim, qual é o entendimento do professor nesse caso? Vou ler. Em caso de pagamento inferior ao valor total da fatura ou pagamento após o vencimento, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura. Né? Então, quer dizer, se ele pagar o valor menor, né, o valor menor da fatura... Não, se ele atrasar... Se ele atrasar, isso, Ou se ele atrasar ou se ele pagar o valor menor, né? Aí, não. Assim... Sim, ó, se ele atrasar, ele não vai pagar valor menor, sempre maior. Sim, não. O valor menor, assim, de primeiro momento. Tem lá a opção. Por exemplo, é uma fatura de cartão de crédito, né? Em caso de pagamento inferior, quer dizer, que vem lá o valor menor e vem o valor cheio. O valor cheio, o cliente não vai pagar tanta taxa assim, né? O valor total daquela fatura naquele mês. Aí, se ele passar da data ou se ele pagar o valor menor, na seguinte, aí que vai vir aqueles juros estrondoso, né, que vai complicar a vida do cliente. Eu queria entender quais são as taxas cobradas, né, e os encargos. Que vai... isso. Bom, tá. Não sei se o professor conseguiu entender. Tá. Nesse tipo de boleto, Noeli, é assim. Se você paga antes, você tem benefício, não é? Se você paga no vencimento, você paga aquele valor cheio. E se você atrasa, você passa a pagar multa mais juros. Isso, entendi. Tudo bem? Então, tem boletos que premiam o pagamento antecipado. Por isso que ele usa aí o valor menor, não é? É nessa situação. Então, mas aí cabe aqui os juros simples, os juros simples, e se fechar o mês, aí é composto, aí é juros compostos, não é isso? Ou não? Então, se você atrasar 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Então, vamos supor, isso daí é um contrato que é mensal. Sim. A cada dia de atraso é juros simples. E depois, se completar 1 mês de atraso, aí já é juros compostos. Ah, entendi. Tudo bem? O que é fração? É tudo que é um pedaço do período inteiro. Do período inteiro, do mês lá. Um pedaço dos 30 dias. Isso. O que é fração de um ano? 1 mês é uma fração de um ano, 1 dozeavos. 5 meses é uma fração de um ano, 5 dozeavos. Uhum. Não é? 12 dozeavos é 1 inteiro, então aí não é fração, né? O que eles usam nas férias, por exemplo, 1 dozeavos, né? Isso. A gente vai fazer conta para mostrar isso mais claro, mas na teoria, na fração do período, a gente utiliza juros simples, porque o rendimento é maior em relação aos juros compostos. Então, isso eu coloco no próximo texto que eu for colocar lá no aprofundamento da semana que vem. Quer dizer, da semana da próxima aula. Agora, o que isso provoca para vocês? Não é? A gente não pode, não deve confiar em tudo que a gente encontra em resposta pronta, não é? Em qualquer site de busca. Agora, respostas prontas em site de buscas também precisam ser interpretadas. E essa minha pergunta, ela provocou nessa situação 100% de erro. Professor. Fala, Diele. Qual a dica que você daria? No caso dessa pergunta, foi todo mundo no Google. Qual a dica que você daria para encontrar uma resposta além do Google? Porque assim, a gente não sabia nem procurar um livro, não sei.
Qual dica Gente, que você daria? Da competência 7, a competência geral número 7, básica da educação no Brasil, ela fala que a gente deve estar buscando fontes de pesquisa. Quando coloca lá no plural, a dica é, não é? Eu preciso procurar mais de uma resposta. Eu não posso me basear na primeira resposta que eu encontro. Aí, a dica é duas, não é? A primeira é mais de uma resposta. Eu vou buscar dois autores falando da mesma coisa. E depois, a gente precisa procurar o contraponto, não é? Que é assim, porque podemos encontrar 9 pessoas falando bem, mas tem uma pessoa que fala mal, não é? E por que ela fala mal? Aí a gente vai estar usando a competência 7. A gente, em mais de uma fonte fidedigna de resposta, a gente está analisando o que a gente vai publicar. Tá claro a dica aí? Ô, professor, Tainá. mas foi que nem a Brenda falou, ela sugeriu, de você colocar algum texto, algum artigo, porque de qualquer forma, se você não der, tipo, nenhuma luz para a gente, da onde a gente pegar, e a gente for no Google e ver vários autores falando a mesma coisa, a gente vai colocar aquela mesma coisa e para o senhor isso vai estar errado. Então, que nem a Brenda sugeriu, do senhor colocar algum texto, algum artigo, para a gente poder entender sem ter que procurar no Google, porque esse, no caso, seria o certo, né? Então, entre aspas, né, Tainá? Agora, para o que eu quis provocar, não daria certo. Agora, a sugestão, ela vai acontecer. Eu vou colocar o texto na próxima aula. Tudo bem? Se eu já tivesse colocado o texto, se vocês tivessem se baseado no texto, isso que aconteceu aqui agora não iria acontecer. Bom dia, professor. Fala, Andréia. Então, eu sei que é parte da sua metodologia de ensino, essas coisas, mas às vezes fica muito confuso essa situação. Igual assim, vamos voltar lá do início. A pergunta, o que é competência, o senhor repetiu por umas 4 vezes e não estava certo do correto no ponto que o senhor queria. 3 vezes, Andréia. Mas continua, desculpa. Então, e aí, nesse caso, quando se trata desse daí do financeiro, assim, eu fui buscar, igual a Zina falar, em qualquer lugar onde estava falando sobre alguma coisa. Eu tiro assim pelo exemplo. Eu para mim voltar a estudar, ver matemática, essas coisas, foram 12 anos que eu estou tentando entrar novamente e relembrar essas coisas aqui, porque para mim eu nem aprendi no colégio, porque não tinha um professor que ele ensinava basicamente, ele queria que a gente apenas decorasse lá na frente. E aqui eu estou tentando entender as contas, essas coisas. Aí quando a gente chega numa pergunta, a gente depois, eu estou falando pela minha pessoa, depois de ver as respostas da competência que não estava certa, eu fiquei imaginando o que eu vou escrever aqui, onde eu vou buscar, o que eu vou fazer. Então, é exatamente isso. A gente precisa ter um fundamento de onde buscar. Tudo bem, não é isso que o senhor queria, que é isso, exatamente isso que o senhor queria chegar, que todo mundo ficasse nessa situação, não é isso? Mas fica um pouco frustrante de você falar ninguém acertou, mas ninguém acertou por quê? Da onde a gente vai tirar? Se eu pegar do Google, não está certo. Se eu for num livro que eu nem sei onde é, não está certo. Então fica muito confuso, entendeu? Gente, ó, vocês não devem temer a prova, tudo bem? O que acontece? Quando eu perguntar de novo sobre juros simples, vocês já vão ter um texto na mão, certo? Quando eu perguntar de novo sobre competência, vocês já vão ter uma resposta na mão. Então, eu não invento a roda, ok? A roda já está inventada. E numa prova, não tem surpresa. É o que a gente está trabalhando aqui agora, não é? E se isso que aconteceu agora eu não tivesse provocado, talvez vocês estivessem confiando em tudo que vocês leem. Por que o Brasil é chacota pelo mundo em relação a fake news?
Porque muita gente vê lá uma tabela de datas de vacinação. Olha, é útil, né? E aí multiplica para 1 milhão de pessoas. Mas, na verdade, quem que escreveu aquilo? Aquilo é verdade? Aquilo está correto? Né? A gente, no nosso ímpeto de estar fazendo uma coisa boa, de repente a gente multiplica uma coisa que não é certa. Professor, Fala, Maria. mas a questão não é só a gente estar preocupado com a prova, a questão é que a gente não está conseguindo entender. Se a gente não entender, a gente não vai conseguir colocar no papel e fazer a prova. Primeiro a gente tem que entender. Tá. Sobre competência, está claro que na aula passada eu publiquei a resposta, não é? Sobre juros simples, eu passei a resposta aqui para vocês e no próximo post vocês vão ter a resposta lá também. E a gente discutiu aqui o que é juros simples uma primeira vez. E começou a ficar claro ou não? Ô, professor, Fala, Jailda. então, é que nós que estamos fazendo o que 6, achei 7, quer dizer que outro senhor já deu. Até um robô, aquela Alexa, como eu perguntei, Alexa, qual o motivo dos mercados financeiros utilizar juros simples? Olha a resposta que ela me deu. Que os juros do capital é direto, é uma poderosa ferramenta e ele irá ajudá-los a acompanhar as suas finanças. Até o próprio robô deu essa resposta, uma resposta, então a gente não sabe nem quem confiar, entendeu? Então, mas, por exemplo, todo robô, ele precisa de um programador, certo? Aí, se o programador ele não está preparado para colocar a resposta no robô, ele vai repetir aquilo que ele foi programado a fazer. Do meu ponto de vista, quando a gente pergunta para o Google, é como se a gente estivesse perguntando para um robô, é a mesma coisa. Agora, na dica que eu passei para, acho que é a Tainá, né? A ideia é assim, não basta uma fonte, precisam ser no mínimo 2. E procura o contraponto também, não é? Não tem só pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal também. E aí a gente precisa colocar tudo isso na balança. Mas em relação a juros simples, o que acontece? Eu já dei a resposta para vocês. E isso vai estar no texto. E aí, quando eu perguntar na prova sobre juros simples, essas outras 3 respostas, elas não devem estar presentes. O professor, desculpa de novo. Então, assim, toda vez que esse quiz for colocado para a gente fazer e tiver alguma pergunta, é importante para nós procurar se especializar em buscar essa resposta para nós guardarmos, entendermos, aprendermos, para depois, quando for aplicada a prova, a gente já está mais ou menos ciente do que é aquilo, não é? 2 vezes eu provoquei uma situação de que buscadores, eles não são 100% confiáveis, ok? Agora, vocês vão ter textos aí para vocês estudarem, e vocês têm aí uma definição do que é demonstração financeira, vocês têm uma definição do que é competência, e vão ter uma definição do que é juros simples e por que se utiliza. Entendi, professor. Né? Então, quanto a isso, vocês não precisam temer. Né? Pelo regimento da faculdade, 70% da prova é objetiva. E vocês vão ter lá alternativas A, B, C, D e E para escolher qual é a resposta certa. E 30% serão perguntas abertas. Mas nada do que vai ser trabalhado na prova é diferente do que a gente está trabalhando aqui. O que acontece? A gente Professor, desculpa, mas para a gente saber fazer para a gente responder A, B e C, a gente precisa fazer a conta. Me desculpa, né?
Não entendi o teu comentário, Fran, por favor. Sim, as perguntas são. A gente vai ter que escolher A, B ou C. Mas para a gente saber a resposta, a gente vai ter que fazer a continha para dar o resultado, certo? Então, a gente não está fazendo conta agora, a gente está comentando respostas teóricas. A conta já é o próximo passo que a gente vai fazer, porque o resto do quiz 6 é só conta. Sim, Pro, mas como você falou que a faculdade é 70% é alternativas e o resto são teóricas, certo? Para a gente Certo. responder às alternativas, a gente precisa fazer uma continha básica para poder conseguir chegar ao resultado, senão a gente não consegue a resposta correta. Correto, Fran. É o que a gente vai fazer agora. Nessa parte das contas, a gente tem um percentual de acerto alto. Põe pegadinha não, O viu, professor? YouTube está ajudando bastante, porque tá tenso. E Tá, qual mas... qual a sua fonte? Porque tá complicado, assim, demais. Então, eu já tenho uma biblioteca sobre esse assunto. E eu comprei mais 5 livros sobre esse assunto, né? E assim, eu não vi muita novidade. Mas eu estou pesquisando e passando para vocês. Os alunos não têm uma biblioteca, a gente está num momento dificílimo, que não estamos conseguindo nem pagar praticamente a faculdade, imagina comprar livros. Então, assim, a nossa primeira opção é o Google. Sim, mas aí o que eu estou tentando passar para vocês? Em duas situações, competência e juros simples, o percentual de erro foi muito grande. Não é? Então, a competência 7 da competência geral número 7 para brasileiros, ela precisa ser trabalhada, ok? Então, são fontes fidedignas de pesquisa. Fontes fidedignas de pesquisa é mais de uma. E é isso que a gente precisa. A resposta pronta ajuda, mas a resposta pronta, ela precisa ser pensada. E em relação à nossa prova, para essas questões teóricas, vocês têm 3 respostas prontas já. Professor. Fala, Samuel. Falando para a Tainá que assim, quando nós fazemos uma pesquisa, não ir na primeira resposta que temos. Eu mesmo, assim, quando eu fui procurar essa resposta da número 1, a da competência, eu procurei, assim, não, diversas respostas, eu procurei entender, que nem o senhor fala, eu procurei fazer uma seletividade do que eu acho que seja certo, o que eu acho que seja correto, até mesmo que eu não acho nada, né? Eu não sei, eu estou aí até mesmo para aprender. Então, assim, se eu, Samuel, eu procurei, assim, pelo menos em 7 fontes, e uma sala que tem 50 alunos, e isso faz com que tenha pelo menos 10 grupos, não acertou, não chegou no objetivo alcançado, no que o Senhor propõe, então, assim, é como a Brenda mesmo falou, nós precisamos de um caminho certo, precisamos de um artigo, precisamos assim de um texto que mostre, não que mostre a resposta ali de cara, que faz nós nos aprofundar, e é dali desse campo, desse texto, desse artigo, faça nós nos aprofundar dentro de um campo de pesquisa que é o Google. Porque, assim, colocar uma pergunta lá, o que é isso? Eu vou pesquisar sobre isso, eu vou tentar, tipo, chegar nessa questão. Mas o que? Se nessa questão 50 alunos não chegou, então a questão não é eu estou indo na fonte errada, eu estou indo na primeira fonte que eu acho. Isso daí é uma questão que é de caminho, é direcionar o aluno, nós, no caso, direcionar o aluno a um determinado, leiam esse livro, ou então, assim, leiam esse artigo, que vocês vão encontrar, que vocês vão buscar, que vocês vão conseguir
E isso nós não tivemos. Então, o que? Em primeira instância, nós vamos ir no campo de pesquisa que é o Google. Então, isso que a Sara, isso que eu, assim, fazer o Senhor compreender, nem chegar a compreender, para que o quê? Nos próximos quiz, é o quê? Não, vou escrever sobre isso. Ok, Samuel. Ó, a gente começou a falar sobre juros simples, tudo bem? E juros simples, na vida de vocês, pode ter sido há muito tempo atrás, mas em tese não é novidade. Agora, falar sobre curva linear, numa definição do Google, então esse autor, ele está equivocado. Quando fala de curto prazo, ele tem uma resposta reduzida. Então, o curto prazo, na verdade, não é curto prazo, é uma fração do período. E depois incide sobre o montante ou incide sobre o capital, seja juros simples ou juros compostos, a incidência é sobre o capital. Então, não é isso que diferencia. Então, a gente comentou 3 respostas que vocês encontraram no Google. E agora, para tranquilizar vocês de novo, a gente está trabalhando dessa forma, vocês pesquisaram, mas essa definição, ela vai vir para vocês. E, de novo, quando eu perguntar sobre juros simples a próxima vez, vocês vão ter uma base para ler e pesquisar, ok? Vocês não vão estar mais indo no Google. Agora, a prática do Google, que fique claro para vocês, que ela não é 100% confiável. Isso a gente conseguiu entender, Pro. Tudo bem? Ó, vamos para as questões. Você poderia falar para vocês assim, para nós, pelo esforço de vocês, vocês procuraram, vocês buscaram, como o colega mesmo falou, entrei em 3, 4 lugares e conseguiu, assim, mas já de cara, tá errado, já é frustrante para a gente, porque a gente está se esforçando. Não, gente, ó, esse esforço ele é necessário, ele é importante. Como eu falei para vocês, eu prefiro a crítica ao elogio, não é? Mas esse esforço ele é inerente e vocês devem estar continuando a utilizar. Agora, a gente está todo mundo aqui aprendendo e agora é o melhor lugar para errar. E quando, pelo menos da minha forma de trabalhar, eu tenho aí 7 atividades continuadas e eu vou estar usando as 4 notas maiores, eu acho que não estou prejudicando ninguém. E no erro a gente também aprende, Fran. Ninguém está condenado agora. E quando essa pergunta for feita de novo, vocês já vão ter essa base. Sim, Pro, todo mundo, mas eu falo pela confusão mental que dá, porque assim, é muito louco isso. Então, eu prefiro provocar essas confusões mentais. Agora, a gente pode abandoná-las. Aí a nota da gente vai ficando baixa, professor, porque a gente não sabe responder, nunca sabe. Não, Francisca, quando eu perguntar a próxima vez, não é? O que acontece? Vocês têm aí 2 quizzes parecidos, não é? E eu vou utilizar a nota maior. Por que a nota vai ficar menor? Vamos para as contas. E não deixem de criticar. Eu mesmo estou com uma dúvida aqui numa conta, vou esperar o senhor chegar nela para mim ver, porque aí eu fiz de 2 maneiras essa conta, porque eu estava assistindo umas aulas no YouTube, eu consegui fazer pelo YouTube e não utilizei calculadora. Só que aí eu fiquei na dúvida daquelas vírgulas, tudo, vou esperar o senhor chegar nela para mim tirar uma duvidazinha. Tá. Vamos entrar nas contas agora.
Gente, ó, eu vou trabalhar no Excel, porque é mais fácil de fazer conta. Tudo bem? Aí a questão do... Fala, Timóteo. Tchau. Falou. Falou, Timóteo. Não é? Gente, ó, questão 2. Qual o rendimento no regime de capitalização simples de uma aplicação de R$5.000 a 1,5% ao mês? Tá certo? Professor, Pois não. posso falar quanto deu? Pode, um instante. Quanto deu aí para você? Pode falar. Quem que está falando? Letícia? Sou eu mesmo, professor. Pode falar. Eu fiz 500 vezes 0,15 vezes 3, que deu 2.500, tá certo? Vamos fazer. Pode abaixar a mão, Letícia. Ó, a fórmula não é juros igual a capital que multiplica o índice da taxa e o tempo. Sim. Não é? Tá pequenininho aí, mas deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, é isso daí, não é? J igual capital vezes I vezes tempo. Aí, essa pergunta, gente, ó, tem 4 variáveis. Juros, capital, o I e o tempo. Esse T é minúsculo. Deixa eu corrigir aqui. Tá. Gente, ó, o que é rendimento? Rendimento é os juros. Então, é uma resposta direta, de uma aplicação direta. Quanto que é o capital? Ele não é... Deixa eu aumentar essa fonte já de uma vez. Tá ficando pequeno primeiro. O capital é de 5.000. Capital é de 5.000. Capital igual 5.000. Quanto que é o índice da taxa? O índice da taxa é 0, quer dizer, antes é 1,5. Então, o índice da taxa é a taxa dividida por 100, certo? Isso, dá 0,015. 0,015. Tempo é E 3 quanto meses. que é o tempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Tá claro esse levantamento de dados para todo mundo? Sim. Sim. Tudo bem? Aí, ó, isso daqui é 5. Não, é igual, né? 5 vezes 0,015 vezes 3. Aplicação direta. Não é isso? Ó, olhando aqui, o capital vezes o índice vezes o tempo deu 0,225. Tá claro isso, gente? Sim. O meu Não deu é? 2,25. Tá. Isso daqui é 1.000, não é? Isso. Então, se eu pegar esse valor daqui, ó, e multiplicar por 1.000 vezes 1.000, eu vou ter a resposta 525. Tá claro isso? Ô, professor, Oi, Gelli. aí seria, precisa do reais, dessa forma que está escrito aí? Isso, quando a gente publica resposta
vai ser 225,00 reais. Ah, tá. O nosso tá certo. Tá claro aí? Alguém quer perguntar algo? Professor, se eu colocar a vírgula 00, eu preciso escrever também o reais? Só para tirar essa dúvida. Então, a gente precisa falar que 225 é o quê? 225 dias? 225%? Não é? Então, a gente precisa falar, nesse caso, é dinheiro. Não é? Então, a gente precisa falar que é 225 reais. Então, se eu colocasse só 225 sem os zeros, estaria errado. Não, estaria correto, mas... Como é que fala? Não dentro do seu acordo, né? Então, Na hora de publicar. Gente, ó, se fosse um cartaz de supermercado, você se fosse o gestor financeiro de um supermercado, não é? Vocês poderiam estar fazendo isso daqui. As duas respostas estão certas. Sim, é isso que eu estou perguntando. Né? Eu posso colocar de forma por extenso, reais no final, ou colocar o prefixo R cifrão, que significa reais também. O significado desse prefixo é reais, 225 reais. Agora, gente, ó, numa prova de alternativa, esse valor vai estar lá, né, de um jeito ou de outro. Ótimo, entendi. Então, não tem erro aí. Fez a continha, chegou no 225, interpreta o que é os 225. Ou o 0,225, interpreta o que é o 0,225. Mas não vai ter resposta assim nas alternativas, tá, gente? Não é usual a gente trabalhar desse jeito. Isso pode estar num relatório financeiro, mas não numa resposta de uma prova. Então, isso é a aplicação direta da fórmula. Alguém quer perguntar algo aqui? Não tá claro o que a gente fez? Perguntas? Posso ir para o próximo? Por mim, pode. Pode, professor. Professor, por que está 0,225 mil? 5 mil, e aqui é reais. Não entendi. Então, aqui, ó, eu não coloquei, se a gente tivesse colocado aqui 5 mil com os 3 zeros, iria aparecer aqui na conta 5 mil com os 3 zeros, vezes o índice, vezes o tempo, iria aparecer direto 225. Né? O 0,225 mil significa que esse valor precisa ser multiplicado por 1.000. E quando eu pego o 0,225 vezes 1.000, vai dar os 225 da resposta. Ah, entendi. A gente não pode esquecer da unidade que a gente está trabalhando. Por simplificação, eu posso trabalhar só com 5, mas não esquecendo que ele é 5 mil. Tudo bem, Fran? Tudo. Gente, é só perguntar, se não tiver claro. Gente, ó, na aplicação acima, qual é o montante gerado? Não é? Montante, lembram que eu coloquei lá na definição? Deixa eu aumentar aqui a fonte. Professor. Pergunta. Deu 7.250. O montante? Isso. 7 mil, Letícia? Deu. Deu 5.225 reais. Isso, 5.225. Não é? Voltando a colocar a fórmula aqui, montante não montante igual capital Mais juros. Capital mais juros. Não é isso? Então, se eu tenho capital que vale 5 mil, eu vou colocar ele com todos os zeros. 5 mil não é desse jeito? 5 mil?
e os juros a gente não achou ele em 225, aí, se eu pegar esses 5 mil mais os juros, o que eu tenho na resposta? 5.225. Isso. Tá claro aí, gente? Ó, publicando essa resposta. Resposta igual 5.225,00 reais. Perguntas aí. Da aplicação acima, qual é o montante? Montante é capital mais juros, uma coisa mais a outra, dá 5.225. Perguntas? Tá claro? Tá ótimo. Então, acho que foi a Fran que falou. Vocês vão estar fazendo continhas, vai ter perguntas lá nas questões objetivas, as alternativas, e vocês vão localizar a alternativa que vai estar escrito daquele jeito. Fui eu mesmo. Foi, né? Gente, ó, eu acho que não é para se assustar, mas vocês precisam estar colocando as angústias que vocês têm, porque num momento a gente pode ficar angustiado, mas eu acho que a gente está trabalhando o aprendizado aqui. Sim, Pro, mas foi mais pela resposta teórica também, assim, aí já veio dando uma angústia, ninguém acertando e o negócio ficando doido. Gente, ó, eu não esperava ter esse tipo de resultado. Eu esperava que alguém na internet pudesse estar dando a resposta certa para vocês. Mas agora, o fato de a gente ter um buscador que 100% das respostas elas não estão corretas, então só como que evidencia a situação para nós de que a gente precisa trabalhar melhor os buscadores, não é? Aí, ó, só coloquei do outro... Oi, Fran? Por esse lado, foi bom, porque a gente descobriu que o Google não é 100% confiável, né? Eu não tinha essa percepção. Aí, por outro lado, é frustrante também, porque é um lugar que todo mundo vai, né? Todo mundo quer uma informação vai no Google, e não ter essas informações corretas é complicado, né? Então, e não é porque que está lá que é verdade, certo? Isso, corretas e verdadeiras, né? Tipo, mas por esse lado foi bom para a gente saber que nem tudo que está no Google é verdadeiro. Então, eu poderia ter dado a resposta antes, vocês poderiam ter lido o texto antes, mas essa situação não ia ser provocada. Sim. Mas podem criticar o tempo todo. Ainda bem que você está vendo um outro lado, Fran. É que a gente tem que ser justo também, né? Apesar do primeiro momento ser frustrante, mas depois a gente analisa que precisamos de uns buscadores melhor, né? Precisamos só, no caso do textinho básico, né? Uma fonte verdadeira, sei lá. E é mesmo e eu acho que você também quer causar essa discussão, na verdade. Pelo que eu estou analisando, você quer isso, né? Quer gerar essa discussão para que a gente veja por outro lado, né? Então, as 10 competências gerais, elas são objetivos de todos os professores no Brasil. Desde 2018 está sacramentado. E aí, se essas competências... Como eu trabalho essas competências gerais nesse caso? Eu acho que é provocando essa situação. Não é? Se eu falasse para vocês, gente, busquem 2 fontes, busquem um contraponto, né? E aí pensem na resposta. Vocês poderiam estar tentando fazer dessa forma,
né? Mas eu acho que mesmo assim, esse, entre aspas, balde ou banho de água fria, ele não teria acontecido. Analisando por esse lado, sim. Tá, gente, ó, os dados são os mesmos, tudo bem? Vamos lá. Capital, 5.000, certo? Aí, 1 mais I, o I, vocês já falaram para mim que é o 0,015. Então, vai ficar 1 mais, né? O 0,015. Aqui, deixa eu esticar isso. E eu falei para vocês, aqui na planilha, o elevado é o circunflexo. E o nosso tempo aqui é 3. Tá claro os dados aqui? Sim, professor. Tudo bem? Então, ó, 5.000. 1 mais I vai dar 1,015. E continua lá, elevado a 3. Aí, 5.000 que multiplica o quê? 1,015 elevado ao cubo. Vou colocar aqui a fórmula, ó, 1,015 elevado ao cubo. Eu vou abrir mais. Vou abrir esse display para vocês. Vou colocar aqui mais casas decimais. Estão vendo aí que tem mais casas decimais? Tá claro até aqui, gente? Sim, professor. Aí, eu pego esses agora, ó, usando a fórmula, 5.000, que multiplica aquele valor ali, ó, esse valor aqui, vai dar esse número aqui. Vou aumentar o número de casas de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumentei o número de casas para 6 casas. Isso daqui não era 5.000? Tá claro isso para vocês? Sim. Então, se é 5.000, eu vou pegar aquele valor lá e multiplicar por 1.000. Aumentando o número de casas de novo. Formatando. Aumentei o número de casa para 2 casas, que é o nosso padrão. Então, vai dar R$ 5.228,39. A minha deu Gente, essa. ó, só fazendo um comparativo, não é? Em juros simples, a gente teria ganho 5.225. Em juros compostos, a gente ganha 5.228,39, pelo mesmo período e na mesma taxa. Percebe que o ganho é maior? Professor, Alguém está... Adiele, pergunta. nesse caso, o meu deu 5.228, só que eu arredondei para 50. Eu ia perguntar também, professor, que na terceira casa decimal, terminou em 1, na terceira casa decimal, nos casos, a gente arredondaria para, o Adiele acabou de falar, ou deixaria esses 39? Então, deixaria os 39. Então, por que dá os 50 centavos? Tudo bem? Por que dá os 50 centavos? Isso acho que não ficou claro nas aulas passadas. Mas, por exemplo, a gente está aqui no sistema eletrônico, né? Nesse sistema eletrônico,
o Excel, ele trabalha com 255 casas depois da vírgula. Tudo bem? O Excel trabalha com 255 casas depois da vírgula. Todo computador de banco trabalha com essa quantidade de casas. Um computador científico, ele vai trabalhar com 700 casas depois da vírgula, por exemplo. Agora, no sistema, a gente precisa trabalhar com todas as casas, ok? E aí, trabalhando com todas as casas, a resposta é 5.228. Se alguém, durante a conta, foi arredondando os valores, aí vai dar esse desvio que aconteceu com a Adiele, né? Que o resultado, ele vai ficar em R$ 5.228,50. No caso, eu arredondei lá na porcentagem, onde seria 56, aí eu coloquei 57. Então, mas durante a conta de L, a gente não arredonda. Durante a conta, a gente não arredonda. A gente só arredonda aquilo que a gente publica. Tá claro aí para todo mundo isso? Sim, professor. Entendi o que é publicar. Entendeu, Francisco, o que é publicar? Professor, desculpa. Fala, André. Que ainda eu não consegui entender esse arredondamento. Porque... Não, gente, ó, vou colocar esse número aqui, ó, tá vendo? Estão vendo esse número aqui? Que eu coloquei dentro do quadradinho agora, do retângulo, né? 5,22839,188. Sim. Quando eu multiplico por 1.000, a vírgula caminha 3 casas. Ela vai para depois do 8 aqui, não é? Como aconteceu aqui. Estão vendo aí o cursor? Aí, depois da vírgula, são 2 casas, o 3 e o 9. Não é isso? Deixa 2 casas. Deixa 2 casas. Agora, o que a gente não está publicando? O 188. Sim. Certo? E o primeiro número que a gente não está publicando é o boom. Quando o primeiro número que a gente publica é 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, a casa que fica, ela permanece. As planilhas eletrônicas, ou os computadores aí, eles trabalham desse jeito. A calculadora financeira, que trabalha com 99 casos depois da vírgula, ela também trabalha desse jeito. É esse o critério que ela está programada para trabalhar. Então, nesse caso aí, professor, você vai tirar no resultado final. Durante a conta, ali na porcentagem, não mexe? Não mexe, não pode mexer. Agora... Porque no meu caso, eu mexi ali durante a porcentagem, cheguei a essa conclusão para o final. Tá. Então, o que ele perguntou? Qual que é o montante? A gente chegou no montante, o montante é a resposta, e o montante é o que a gente publica. Acho que agora é a última pergunta, não é? Ó. Ah, não. Tem mais 3. Gente, ó, na pergunta 5, posso falar da 5 agora? Alguém que pergunta algo? Então, nesse caso, eu coloquei, né, 5.228,50. Consequentemente, eu coloquei R$228,50. Seria a 6. Então, quando você faz o arredondamento durante, aí você vai chegar nesse valor maior, em alguns centavinhos de L. Então, nesse caso aí tá errado, né? Fica errado. Isso eu não tinha deixado claro, né? Durante a conta não tem arredondamento. Só tem arredondamento na publicação. É que eu fui pegando passo a passo daquela última aula que a gente teve e aí fui fazendo de acordo com o que eu tava Entendi. vendo. Então, uma pessoa que usa o caderno nessas situações e ela vai copiando só uma parte, aí ela incorre nesse erro. Não é? Se eu estou usando o caderno e aí eu vou sempre colocando só 2 casas durante, eu chego no final do resultado com desvio.
Aí, durante, eu não posso... Se tem 9 casas, eu copio as 9 casas. Eu não posso ter preguiça de copiar. Ou eu coloco as reticências, lembrando que existem muito mais casas que não foram anotadas. Tudo bem? Sim, professor. Olá. Gente, se montante, ele tem aquela fórmula básica aqui em cima, ó, não é isso? Vou trazer essa fórmula aqui, para cá também. Essa fórmula é a mesma, não é? Em juros simples ou juros compostos. Se montante é capital mais juros, e eu tenho o valor do montante aqui, eu quero saber qual é o rendimento, o que eu vou fazer? Esse C daqui, eu vou levar para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou pegar os 5.228. Esqueci de aumentar a fonte. Professor, nos casos Pergunta. também dessa fórmula, eu posso também colocar o mutante, montante menos o capital também, né? Que é o capital de juros. É menos o Isso. capital, quer dizer. Então, a fórmula é essa, não é? Se eu passo o C para o outro lado, vai ficar assim, montante, como você falou aí, menos capital, é igual a juros. A fórmula é a mesma, eu só troquei o capital do lado direito para o lado esquerdo. Se ele mudou de lado da igualdade, ele muda a operação. Daquele lado ele soma, do outro lado ele subtrai. Né? E aí, no caso, eu vou pegar aquele 5.228, 5.228,39 e tirar 5.000, a gente chega a esquecer de colocar o igual da fórmula. Aqui na planilha sempre precisa ter um igual. Aí, dos 5.000, eu tiro 5.228, que é o montante. Eu tiro o capital, que é 5.000, sobra os 228,39, que é o rendimento, que é a pergunta dessa questão 5. Isso, correto. Ai, tô ficando feliz que eu tô acertando. Então, essa parte aqui, ela, como que é? Quando é número, na matemática, ela ajuda mais a gente. Quando é interpretação de texto, tem toda aquela dificuldade que a gente já viu. Por isso que eu gosto mais da matemática. A matemática é mais objetiva. Você tem que gostar dela ainda, né? Porque eu preciso aprender ela desde o início, lá do início de tudo. Que eu não, pra ser sincero, não aprendi foi nada. Agora que eu tô aprendendo. Tá bom. Então, que bom que está dando certo, né? E aí a gente está vendo isso daqui agora. Vocês estão vendo como essa parte operacional. E aí, na prova, gente, não vai cair nada diferente do que a gente está fazendo aqui. Eu não vou perguntar, não vai ter nenhuma pergunta surpresa que a gente não tenha trabalhado aqui. Tá? Então, não é para temer a prova. Vocês vão ter aí oportunidade, sim, por favor. E me cobrem disso sempre, o tempo todo. Gente, ó, em juros simples, para penúltima coisa, se eu tenho aqui, ó, lembrei de mudar a fonte antes. Se eu tenho aqui, ó, 1,5%, ele está com 2 casas, né? E eu tenho 3 meses, né? Em juros simples, pela fórmula lá, vocês veem que é só multiplicar. Vai pegar esse valor daqui, da taxa, e multiplicar pelo tempo. E aí vocês vão chegar
a resposta. Tudo bem? Juros simples é multiplicação direta. Então, eu não preciso dividir por 100, né, professor? Para dar um... Não, nesse caso do juros simples, não. É só multiplicar diretamente. No caso do juros simples, é direto. Tudo bem? Como que eu queria essa casa, uma casa decimal, eu coloquei a nossa equipe colocou o 0 também, por causa que o senhor queria com 2 casas decimais, depois da vírgula, trabalhar com 2 casas decimais. A gente deixamos o 0, acrescentamos o 0. Isso, por causa do nosso combinado. Não é isso? Sempre 2 casas depois da vírgula. Tá claro aí? Sim, professor. Gente, ó, para juros compostos é igual. Não é? É a mesma. Mas aqui eu vou dividir por 100. Isso dividido por 100, vocês já me falaram lá em cima que é o 0,015. Esse é o índice. Aí, o que eu faço? Eu pego esse índice e somo 1, não é isso? 1 mais esse índice daqui. E vai dar 1,015. Esse cara daqui, eu elevo, não é isso? Por 3. Aí, na fórmula, se eu pegar esse cara e elevar por 3, a gente vai chegar nesse 10,045678,4. Tudo bem aqui, gente? O meu deu, nessa casa do 4, deu 8, ou deu 3. Então, vamos lá, ó. Se eu pegar daqui para cá, eu não somei 1? Sim. Ó, daqui para cá eu dividi por 100. Daqui para cá, eu somei 1. Agora, se eu quero saber, depois que eu fiz a operação de potência, qual é a taxa que está aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor daí, não é? Igual, fazer a operação ao contrário, pegar ele menos 1. Tudo bem? E aí, eu vou fazer vezes 100. Vezes 100. Professor, no caso de você estar tirando este 1, é por causa que é o percentual, que toda vez que a gente for saber o percentual, a gente tira esse 1? Tira esse 1. Em juros compostos, a gente somou 1 para exponenciar. E agora, para saber a taxa, a gente tira o 1, não é? Lá em cima a gente dividiu por 100, e aqui embaixo a gente multiplica por 100. Na entrada, divide por 100 e soma 1. Na saída, eu tiro 1 e multiplico por 100. Entendi. Então, esse número vezes 100 vai dar lá o 456. E qual que é o valor de arredondamento? 4,57%. Qual que é a resposta da questão 7? 4,57. Em juros simples, 1,5 ao mês é 4,5. Em juros compostos, 1,5 ao mês é 4,57. É maior. Pergunta, gente. Duas perguntas. A primeira... a primeira é... Então, avaliando a aula de hoje, a pergunta teórica, ela causou confusão, mas eu acho que ela tinha uma finalidade, e espero que vocês tenham compreendido que é melhor. Agora, o texto sobre a definição de juros simples vai ser publicado para vocês lá no Que Mágico, vai estar lá no caderno. E
essas continhas é isso, né? É matemática. E a gente vai trabalhando isso. Essa seria a primeira parte da pergunta. E a segunda parte é sobre a semana que vem. Professor, a nossa, a gente não chegou a arredondar, né? Ficou 4,56%. Porque a gente colocou 1,045, 67, 83, 75. Menos 1, ficou 0,045, 67, 78, 83. Então, na hora de eu fazer vezes o 100, eu já teria que ter arredondado aqui. Em vez de estar o 83, eu tiraria e colocaria o 4, é isso? Isso. Como é que faz? Então, só para deixar claro o que você falou, Fran, né? Não, Andréia. Ó, esse número aqui que você me perguntou agora... Esse número daqui, tá vendo? Ele tá enquadrado aqui, não tá? Esse número, se eu multiplicar por 100, ele vai ficar 4,56784. Não é isso? Não entendi. Pera, deixa eu... Tá? De novo. Eu pegando aquele número aqui enquadrado, multipliquei por 100, ele vai dar o 456,784 e um monte de casas lá depois da vírgula. Mas aí, o que me interessa? 2 casas depois da vírgula, o 56. O que vai cair fora? O 784. O primeiro número que vai cair fora é o 7. Então, o que acontece com a casa anterior? Ela soma 1, que é o que eu publiquei ali, 4,57. Não, A nós regra é a colocamos, mesma. professor. Colocamos esse daí. Nós arredondamos para 4,57 no nosso grupo. É que igual a Andrea estava falando, que eu também não sabia, esse 4 aqui que ela está explicando, que no nosso deu 3, né? Aí, então, esse 4 que o senhor colocou, é porque o senhor arredondou, né? Com os outros números pequenininhos, né? Tá. Ó, o arredondamento da planilha eletrônica, ele é automático, tá, gente? Ah, Aí, entendi. se eu aumentar esse número de casas aqui, nesse momento aqui, o 3 vai... Ó, aparece um 0, aparece um outro 0. Tudo bem? Então, nesse caso, já começa a ficar arredondado a partir daqui. Mas o que nos interessa para colocar, na hora que a gente colocar no relatório qual que é a taxa? É os 4,56. Arredondado ou não arredondado? Nesse caso, soma 1, porque o número que some é o 7. Então, é isso que eu preciso entrar na minha mente, que ainda não entrou. Tá. Fazendo na planilha eletrônica, ele vai arredondar automático para vocês, tá bom? Mas esse critério de arredondamento, alguém programou para que fosse dessa forma. E qual que é o critério? É a regra de 5/4, conforme a gente tem trabalhado até agora. Mas hoje é a aula 7, né? Então, a gente está trabalhando isso ao longo do tempo. A gente vai estar conversando sobre isso o tempo todo. Na parte dos números, ficou melhor para vocês? Para mim, sim, né? Não sei se alguém está tendo alguma dúvida. Para mim, sim, também. Esclareceu? Afugentou alguns medos aí? Sim. Um pouco, quer dizer. Um pouco. Ó, gente, eu não vou cobrar nada diferente disso que a gente está fazendo, tudo bem? Hoje à tarde eu vou postar um quiz muito parecido com esse daqui. Fala, Brenda. Professor, aqui quando você faz 1015 elevado, ele é elevado sempre ao cubo? Não. Por que é o cubo, Brenda? Porque nesse caso é 3 meses. Ele sempre é elevado ao tempo, ou ao prazo, não é? Então, para nós aqui, basta curtos prazos, né? Mas eu posso ter um financiamento de 1 ano, aí são 12 meses. Eu posso ter um financiamento de 3 anos, 36 meses. Eu posso comprar um imóvel em 10 anos, aí são 120 meses. Então, num contrato de 10 anos, é o elevado a 120.
Entendi. Respondi, Brenda? Sim, pronto. Nos exemplos aqui, a gente usou o tempo todo 3. Por que que eu quis deixar os prazos iguais, né? Para que a gente pudesse sempre ter um comparativo entre juros simples e juros compostos. Né? E para ter esse comparativo, tem que ser em tempos iguais, né? Tem que ser 3 meses em juros simples e 3 meses em juros compostos. E como são só exemplos, né? Pode ser qualquer prazo. E para nós aqui, por exemplo, para fazer na calculadora comum, é melhor que seja prazos menores, né? Porque, vamos supor, 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 24 vezes, a pessoa se perde, né? Se eu falar para vocês que é um prazo de 24 meses, por exemplo. Acho que para o exercício se presta 3 meses aí para nós. O que falta esclarecer? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Então, Nossa, eu errei por mínimo. Agora eu vi onde que eu errei, onde estava o erro. Porque eu não posso mexer simplesmente na porcentagem, eu tenho que mexer na parte final. Porque eu vim aprender ontem sobre depois das 2 casas. O que tira e o que deixa. Ok. Que bom que ficou mais claro. E é isso, a cada aula precisa clarear mais, não é? Se a semana passada tinha 10 lâmpadas apagadas e hoje a gente acendeu 2, a gente avançou um pouquinho. Semana que vem a gente acende mais uma lâmpada. E vai clareando aí. YouTube está ajudando. Sobre a pergunta de juros simples, eu não esperava 100% de erro, né? Mas eu sabia que na internet eu já vi um vídeo de um professor falando que juros simples não deveria existir, que não serve para nada. Então, isso está gravado em algum lugar aí, o cara fala isso com todas as letras. E esse cara, ele é, inclusive, consultor financeiro de um dos canais aí de televisão. Mas ele não tem a compreensão, né? Por que se utiliza os bancos usam juros simples para perder tempo? Ou para facilitar a vida das pessoas? Não, não. Em frações de períodos, eles usam juros simples porque eles ganham muito mais. O rendimento de juros simples em frações de períodos, ele é maior que juros compostos. Banco não dá ponto sem nó, não, gente. Então, para finalizar, semana que vem, eu vou encontrar alguns alunos às 9 horas da manhã aqui? Sim, eu estou presente. Tá. Tragam questões, tragam situações, não é? Porque a gente vai tentar fazer um trabalho para esclarecer. E, de novo, é um combinado meu com vocês, não é? Não tem, a faculdade não está envolvida. Eu estarei presente. Eu achei bem legal, porque assim, eu acho que a gente vai... Porque a dúvida, no caso, eu sou a pessoa mais perdida. Então, assim, eu vou estar aprendendo. Tudo que eu vou estar aprendendo, adquirindo para mim, então, tô dentro. Tá bom. Tá bom. Então é isso, gente. Eu vou interromper a gravação.